Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comemorou um dado mostrando que metade dos criminosos presos em flagrante foram liberados depois da audiência de custódia. A fala foi feita em um evento para ampliação da presença da Defensoria Pública em municípios brasileiros. Foi um salto civilizatório, nós conseguimos, naquele momento, reduzir a população carcerária, claro, paulatinamente, de 850 mil presos para cerca de 650 mil presos, significando que 200 mil pessoas seriam detidas, ficariam meses ou, quem sabe, anos sem ter a oportunidade de se defrontar com um juiz ou uma juíza, presos preventivamente e presas fáceis, não é? Para utilizar a mesma expressão do crime organizado. É um grande avanço, que muita gente que não precisava ser presa estava sendo preso, e hoje a média é em torno de 50% de pessoas presas em flagrante, ao invés de serem trancafiadas no ergástulo, como se dizia antigamente, são liberadas mediante condições. Em 2015, quando ainda era ministro do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o atual ministro de Lula foi o principal impulsionador da audiência de custódia. Segundo o ministro, a medida evitou a prisão de mais de 200 mil pessoas. Fabi Barroso, hoje conosco mais uma vez, seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro, nossa representante aqui do direito nesta roda, nessa bancada de comentaristas. Fabi, vamos lembrar que foi em 2015 que essas audiências aí de custódia começaram num projeto coordenado aí pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, Fabi, e o ministro Ricardo Lewandowski, então ministro do Supremo, foi um grande entusiasta dessa medida. Agora, a grande questão que se coloca, né, Fabi, é que muitos juízes hoje têm usado esse instrumento para implementar aí uma política de desencarceramento no país. Queria te ouvir a esse respeito. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os colegas aqui da Oeste Sem Filtro e obrigada a todos que estão nos acompanhando. Esse tema é polêmico, mas o ministro deveria verificar a praticidade dessa medida, não é mesmo? Nós temos aí a audiência de custódia, então consumada desde 2015, né, o ano que vem vai completar uma década, e quais os resultados que nós tivemos? Bom, eu me lembro aqui até de uma cena recente, né, de uma juíza tratando um dos meliantes lá, tadinho, tá com frio, quer um cafezinho. Então isso foi uma festa do caqui, para falar, não tem expressão melhor, no judiciário. Não se discute o que deveria se discutir. Primeiro, como é que você combate ou diminui a criminalidade? Não é liberando meliantes quando são presos, às vezes, com muita dificuldade pela polícia, seja estadual, seja federal, seja militar, né? Depende aí, independe. A gente sabe que bandidos, aquele bandidinho, né, que está lá roubando celular e, às vezes, até um traficante de drogas muito perigoso, tem que ter esses cuidados na audiência de custódia, porque os juízes, né, que acabam fazendo essas audiências têm uma tendência muito grande, porque eles têm receio na prática de serem punidos pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que você mencionou, Paula. Então, nós temos, ao invés de ter uma política onde se entende o porquê, né, de tanto o crime aumentar, principalmente no Brasil, o crime violento, né, nós temos um aumento de crimes violentos, assim, absurdos, também de crimes não solucionados, e entender que nós precisamos construir mais penitenciárias e no nível daquelas penitenciárias federais, aonde os presos perigosos têm condição de ficar naqueles regimes especiais. Tem se mostrado um pouco melhor, que para o Brasil já é o bastante. Só que, né, se tratando de legislatura, se tratando de características penais, de execuções de penas, às vezes aquela pena que ainda não foi julgada, ou já, né, característica de condenação, nós não temos efetivamente quem milite, a não ser quem é ex-policial, que acaba se elegendo, quem é ex-militar. Você pode ver, esse pessoal está todinho na bancada a bancada da bala, né, a famosa bancada da bala. E tudo que se propõe, porque é a percepção do brasileiro na ponta, né, que esse pessoal conversa, então, com os seus eleitores, é exatamente o oposto do que o ministro disse
né? Chega a ser insultante para nós, ultrajante, porque nós temos que lidar com a criminalidade no dia a dia, e não importa qual classe social você é, muito menos a cidade onde você mora, o bairro que você mora, você está diante da criminalidade a todo tempo. Então, a gente ouve muito blá, blá, blá. Segurança pública é algo, assim, crucial para que nós consigamos, então, fazer um básico no Brasil, né? Para mim, por exemplo, fica muito difícil falar das questões sobre saúde, sobre educação, quando você não tem segurança para sair de casa e trabalhar. E é nesse pé que a coisa está. Então, nós tivemos, primeiro, uma política aí, até em relação à cultura, né, de que bandido era maravilhoso, desde 1970. E essa cabeça dentro da cultura revolucionou, como eles gostam de dizer, produzindo esse, ai, coitadinho do bandido, coitadinho do meliante, coitadinho, né, não teve oportunidade. Isso ofende a grandíssima maioria de gente simples que trabalha e trabalha pesado no Brasil e não tem os benefícios que uma pessoa tem quando é reclusa, seja auxílio prisão ou seja até o tratamento que tem das autoridades, porque não é fácil ser brasileiro. Então o ministro Lewandowski vai na contramão, mas ele atende a quem ele está ali junto, né, que é ministro dele, que é o Lula. O Lula tem essa bandeira junto com a criminalidade, não disfarça e vai na contramão, então, que eu já frisei bem, mas eu deixo frisar mais um pouquinho, que a audiência de custódia às vezes atrapalha e muito o cidadão de bem, porque como é um puxadinho e a justiça não tem o que fazer com aquele cidadão, porque às vezes não tem onde colocar mesmo, e no Brasil é tudo puxadinho, acaba tendo que liberar, né, esse pessoal aí que é bastante perigoso. Então, realmente cansa, isso cansa no Brasil. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Só para esclarecer, lembrar aqui a quem nos acompanha, né, essa audiência de custódia, esse instrumento que foi então definido lá em 2015, né, pelo CNJ, que consiste aí na apresentação do preso, no prazo aí de 24 horas da prisão ao juiz, na presença do juiz, na presença então do advogado, um defensor público e também do Ministério Público. E nessa audiência de custódia, então o juiz vai analisar ali alguns aspectos, né, da prisão e vai decidir então se mantém ou se concede a liberdade a esse preso. E aí acompanhamos então a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aí celebrando esse índice de 50% de liberdade nessas audiências de custódia. Até anotei aqui, Ana, ele chegou a falar em salto civilizatório no começo da fala dele, como acompanhamos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi, Karina. Boa noite, Silvio. Boa noite à nossa querida audiência. Paula, assistindo o ministro Lewandowski, a sensação, né? Imagina se ele estivesse falando como uma grande preocupação em respeito às nossas leis, ao devido processo legal, porque tudo que ele disse nesse vídeo, absolutamente tudo, não entra para os presos políticos. Então, a sensação que o brasileiro tem hoje é para os amigos do rei, no caso, né, os amigos da turba ideológica a qual o ministro Lewandowski faz parte, tudo para os inimigos à lei e também aquelas leis que não existem. Então, ele disse que é um absurdo, por exemplo, os presos que ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. Paula, é inacreditável, diante de todas as prisões políticas a qual o Brasil está sendo submetido, ele dizer que há presos que ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. O senhor sabe quem é Felipe Martins, ministro? Aí ele disse, né, que as pessoas ficam trancafiadas no ergástolo. Pois é, exatamente o que o Felipe Martins... a situação do Felipe Martins é essa. Está trancafiado desde o dia 8 de fevereiro. Já provou a sua inocência, porque as nossas leis, e isso o senhor sabe muito bem, ninguém tem que provar a inocência. O ônus é de quem acusa. O Felipe Martins foi além. Ele provou a sua inocência e continua preso, trancafiado no ergástolo. Ele disse que muita gente, né, que não precisa ser preso, está sendo preso. Pois é, ministro. Tanta gente aí
por causa do 8 de janeiro, que não encontrou um juiz, que não teve o devido processo legal respeitado, tanta gente trancafiada no ergástulo. Então, Paula, é um discurso para uma bolha só. Um discurso completamente desconectado da realidade do Brasil, que hoje tem o dia do preso político, 9 de janeiro. Não cabe mais ficarmos em silêncio, absolutamente diante de um cenário de apenas países submetidos a regimes totalitários enfrentam. Então, trancafiados no ergástulo, senhor ministro, estão os presos políticos que não cometeram crime, aqueles arruaceiros, baderneiros, todos esses nós sempre discutimos aqui. Precisam ser tratados ao arrepio da lei, nem abaixo e nem acima. Agora, senhoras de 71, 72, 70 anos, condenadas na Suprema Corte a 16 anos, 14 anos de prisão, vão ficar trancafiadas no ergástulo, ministro, sem o devido processo legal, sem encontrar um juiz, usando as palavras que o senhor usou agora nesse discurso. Faça-me o favor, ministro. Bom, antes de dar as boas-vindas à nossa convidada especial de Oeste Sem Filtro desta noite, quero esclarecer muita gente perguntando de Augusto Nunes, que segue de férias, volta em breve aqui conosco. E a Adalberto Piotto essa semana não está conosco, então hoje temos Silvio Navarro está em minoria aqui, temos 3 mulheres aqui no nosso telão. Quero dar as boas-vindas à jornalista Karina Michelin, seja muito bem-vinda. Ela que fala direto da Itália. Karina, seja muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Aproveito então já para te perguntar aí dessa declaração do nosso ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que comemorou aí esse índice de 50% de soltura nas audiências de custódia. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Fabi. Boa noite, Silvio. Boa noite, audiência. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, comecinho de noite, e nós estamos vivendo esses discursos distópicos, né? Como sempre, o mundo está de ponta cabeça. Isso está claro e a audiência, não só a audiência, mas todo o povo de bem, está já mais que de saco cheio de ouvir esses tipos de declarações demagogas e ideológicas. Está claro que, como bem a Ana falou agora nesse momento, a primeira coisa que me vem em mente, depois de ouvir essa declaração estapafúrdia, né, do Lewandowski falando aí, elogiando a audiência de custódia e tudo mais, foi os presos políticos do dia 8 de janeiro. Me veio em mente a dona Jupira, que não tem nenhum antecedente criminal, não passou pelo devido processo legal, muito menos por uma audiência de custódia, foi completamente julgada por um Supremo Tribunal Federal, pegou 14 anos de prisão, né, que é um ergástulo aí para a sua idade, e todos calados, né? Os direitos humanos aí calam, ninguém fala nada. E aqui o Lewandowski, ele fala o seguinte, ele cita o Pacto de São José da Costa Rica, e aqui eu faço questão de ler para vocês que é o seguinte, que um dos pactos, né, das cláusulas desse pacto, está escrito o seguinte, que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Aqui, nenhum desses presos políticos tiveram a honra nem o reconhecimento da sua dignidade. Nós vamos lembrar Clériston, que morreu como morreu, sem o devido processo legal, foi completamente tratado do jeito que foi tratado, sem nenhum tipo de assistência dentro da cadeia. E isso foi porque eu tive a oportunidade de entrevistar alguns dos presos políticos, lá no início, o Cacique Sererê, que também estava ali num linear muito perigoso com a sua saúde, que estava sendo negligenciada através da sua diabetes, e ali dentro ele estava sofrendo tortura, sim, mas não só ele estava sofrendo tortura, como todos os presos políticos do dia 8 de janeiro, porque ali dentro da cadeia nós temos relatos de pessoas que tratam os presos políticos dizendo:
vocês não são bolsonaristas? São bolsonaristas, então vocês merecem sofrer. Aguentem. Isso são depoimentos que nós temos registrado dessas pessoas que estão ali dentro hoje. Os direitos humanos, para esse caso, se calam completamente. Outra coisa, dentro desse termo aqui do Pacto do São José da Costa Rica, diz o seguinte, que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Quantas casas nós vimos ser invadidas pela Polícia Federal? Quantas? Felipe Martins, que está ali dentro, tantas outras casas que foram invadidas pela Polícia Federal, levando tudo que tinham sem o devido processo legal. Esse discurso de Lewandowski é um discurso demagogo, ideológico, que está levantando somente mais um discurso de ódio, que depois são eles que querem combater o discurso de ódio, enquanto são eles que fomentam o ódio na sociedade. Bandido? Sim. Criminoso? Sim, tem que ser tratado, né? A Pandeló, como bem a Fabi falou logo no início, com um cafezinho, quer o ar-condicionado, quer um paletózinho nas costas, quantos advogados você quer? Enquanto pessoas que estão aqui lutando pelas suas liberdades, a liberdade individual que custou tão caro e muita gente esqueceu quanto custou a nossa liberdade na Guerra da Normandia e quanto sangue foi derramado por aquilo que nós temos hoje. Então isso, senhor Lewandowski, é um absurdo o que o senhor diz. E aqui, mais uma vez, se verifica que existe sim uma justiça partidária e que ideológica e que continua, mais uma vez, dividindo a sociedade e fazendo com que a justiça não seja mais cega. É uma vergonha.